Bom dia a todos. É uma grande alegria estarmos aqui para mais uma reunião, ainda mais nesse dia especial, né? Dia das Mães, parabenizando a todas as mães. Se bem que ser mãe é uma bênção tão grande que o Dia das Mães tem que ser comemorado todos os dias, né? Então, um abraço a todas as mães e vamos então dar início à nossa reunião. Lendo o livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Então vamos lá. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara, para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão ao santuário da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente, agitada com o coração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas, para isso, você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Que assim seja. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento na figura meiga do Mestre Jesus. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos para o estudo do teu Evangelho. Agradecendo a espiritualidade maior, a equipe espiritual que tem a responsabilidade do encaminhamento e do auxílio, não só dos encarnados que aqui vêm, mas também dos espíritos que vêm para receberem também a sua luz, a sua paz e o seu esclarecimento. Pedimos que todos possam estar com os pensamentos elevados para poderem assimilar a lição na manhã de hoje. E peço também, Jesus amado, aos queridos benfeitores, que possam intuir a nossa irmã Carol, para que ela possa passar com clareza a lição no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que é de Jesus, que nos acolhe, nos fortalece. É de uma responsabilidade falar sobre o tema de hoje, mas é uma bênção imensa começar a semana, começar o dia de domingo, em que se comemora o Dia das Mães, falando sobre ele. Quando fizeram um levantamento há alguns anos, sabe aquela entrega de um prêmio muito importante do cinema americano, a cerimônia do Oscar, e sempre os vencedores sobem ao palco para agradecer. E muitos, inúmeros deles, agradecem as suas mães. E alguns dos discursos são com lágrimas e voz embargada. Mãe, obrigada por ter acreditado em mim.
Mãe, obrigada por me fazer crer que os meus rabiscos eram todos iguais aos de Picasso. Obrigada por todas as noites, em todos os momentos você está lá comigo. Eu estou aqui, mãe, porque você me permitiu que me desenvolvesse dessa forma. Há alguns anos, uma cantora americana muito conhecida, inclusive esteve aqui no Brasil semana passada, ela numa entrevista, a moça falou: olha, nos últimos anos você colecionou fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento internacional. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Tem alguma coisa que você pudesse dizer assim, eu trocaria tudo isso? Mas rapidamente a cantora respondeu, sim. Uma mãe. Trocaria tudo pela presença da mãe que lhe fora tirada aos 5 anos de idade, quando ela desencarnou. São relatos assim que afirmam para nós como a figura materna é centralizadora nas nossas vidas. A psicologia e suas diversas abordagens mostram como a presença ou a ausência da mãe causa transtornos na nossa personalidade, traumas a serem trabalhados por muito tempo. É uma responsabilidade, porque é uma confiança depositada em cada mãe por Deus, que empresta um ou mais de seus filhos aos cuidados das mães. É um mistério, como diz Chico Xavier, que une mães e filhos. Nós vamos agora pensar num quadro. Quadro da paz. Geraldo, você dá um toquezinho? Por favor. Aí. Essa história de autoria desconhecida e retrata a seguinte história. Um rei, certa feita, pediu aos seus súditos, aos artistas, que pintassem telas e que elas representassem a paz. Difícil missão, pelo menos para mim, não sei para vocês. Um quadro que transmitisse a paz. E assim foi feito. Vários artistas pintaram, houveram muitos inscritos, e o rei cuidadosamente olhou um a um. E, na verdade, ele só se interessou mesmo por 2. Um tinha montanhas verdejantes, arredondadas, muita vegetação, flores, um lago belíssimo. E ele conseguiu pintar na tela um espelho perfeito do céu azul, com nuvens em formato de algodão. Todos olharam, esse quadro transmite a paz perfeita. Já o segundo quadro também tinha montanhas, mas elas eram escurecidas, pontiagudas, calvas. E o céu sobre elas estava escuro, tormentoso, tinha tempestade, mesmo raios retratados, chuva. E havia uma cachoeira com a água muito forte jorrando entre as pedras. Foi aí que o rei olhou mais detidamente e observou um pequeno arbusto que começou a brotar de uma pequena fenda nas rochas. E observando um pouco mais, ele percebeu que ali uma mãe pássaro fez um ninho. E o rei teve que escolher entre os 2. Qual ele escolheu? O segundo quadro. E disse o porquê. Paz
Não é quando não tem barulho, tormentas, dificuldades ou problemas. Paz mesmo é quando estamos diante disso tudo e sentimos o nosso coração tranquilo, aquecido. Assim como a mãe pássaro acolhe e aninha o seu filhote. É essa paz que as mães proporcionam aos seus filhos. Ninho, segurança, calor. E ainda, falando em quadros e retratos, nós vemos essa imagem de uma mãe segurando a mãozinha do seu filho, ainda em tenra idade. Todos nós, sem exceção, já fomos essa criança. E sabemos, nem sempre tivemos mães que souberam ou tiveram condições de nos conduzir da melhor maneira. Sim, elas tiveram a missão de nos guiar, mas se não conseguiram, devemos nós ter paciência, complacência, entender as dificuldades de cada mãezinha. E através do amor de Deus e do que Jesus nos trouxe, nós podemos ensiná-las o que é o amor. Nós podemos amá-las, apesar de tudo, inclusive de suas limitações. Nós vemos muitos retratos que simbolizam o ninho da mãe pássaro. São quando os filhos procuram as mães para deitar a cabeça. Só isso. Só a presença da mãe acalma. E se nós não somos mães, nós somos filhos. E nós sentimos essa necessidade de acolhimento, de orientação. É muito engraçado, jovens, quando saem de suas casas para estudar, inclusive para, por exemplo, cursar áreas da saúde, ligam da faculdade de medicina: mãe, qual remédio eu tomo? Porque eu estou sentindo isso, isso e isso. Mães são sempre consultadas. Nós vemos retrato de uma mãe que encoraja o seu filho diante das dificuldades e que diz: segue, filho. Continua, você não está sozinho. E nós vemos, mesmo maiores, no momento de medo, mães incansáveis, ouvindo, calando, amparando os seus filhos. E quando nós percebemos muitas mães que estão agora, hoje, nesse momento, com seus filhos adoecidos em hospitais ou mesmo em casa. O que dizer daquelas mães que veem seus filhos partirem desta vida para a vida real, a vida espiritual? Esses corações de mãe encontram paz ao saber que a vida continua. E que o amor que une mãe e filho não se rompe jamais. E nós vemos, por fim, o retrato de Maria. Talvez muitos conheçam a história. Essa imagem que vemos na tela agora foi retratada pela comunicação mediúnica de Chico Xavier, retratando para um fotógrafo, um artista chamado Vicente, de São Paulo. Porque Emmanuel estava ditando para Chico as características de Maria, Mãe Santíssima. E eles tiveram mais ou menos 20 encontros para que essa
imagem estivesse pronta. É assim que Maria, mãe de Jesus, se apresenta na espiritualidade. Mais próximos aqui a nós da crosta terrestre, nos amparando, nos recebendo. Mas, antes de falarmos de Maria, Mãe Santíssima na espiritualidade, nós vamos trazer um pouquinho, e esse conto está no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, que acredito que tenha na banca do livro espírita que fica ali na praça. Humberto de Campos relata detalhadamente o que aconteceu com Maria após a crucificação do Cristo, porque pouco se sabe sobre Maria. Sabemos que ela, muito jovem, entre 14 e 16 anos, fora mãe de Jesus, aceitou essa missão. Mesmo insegura, por segundos, disse: faça-se a vontade do Senhor. Quando o anjo a visitou, comunicando que ela traria Cristo à terra. Sabemos que Maria estava presente com Jesus nas bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho. E Humberto de Campos traz a figura atormentada e angustiada de Maria, junto ao Calvário, onde o seu filho bem-amado fora crucificado. Maria, que acompanhou Cristo falar, Cristo andar, Cristo amar, via agora o seu filho crucificado. E ela se questionava intimamente: que fizera meu filho para tanto tormento? Mas em nenhum momento houve dúvida. E novamente ela repetia para si mesma: que faça a vontade do Senhor. Que mãe, que força! No momento tão difícil, olhar para o alto e afirmar: faça-se a vontade do Senhor. E ela estava acompanhando o seu filho. E divagou, lembrou de momentos do Cristo em Jerusalém, na Galileia, em Cafarnaum, trazendo a visão aos cegos, trazendo vida aos caídos. Quando, de repente, ela sentiu uma mão amiga tocar-lhe o ombro. E ela reparou que era João. E os dois se entenderam com o olhar. Naquele momento difícil, eles estavam ali perto do Cristo. E nesse instante, os dois direcionaram os olhares para o madeiro, onde Jesus disse a Maria: Mãe, eis aí o teu filho. E disse para João: Filho, aí está a sua mãe. E nós podemos entender, assim como João entendeu imediatamente, que Jesus estava orientando João a permanecer ao lado de sua mãe, como filho bendito. E a doutrina espírita explica os laços carnais e os laços espirituais. A verdadeira parentela é a parentela espiritual. E assim, após a crucificação ter sido concluída, os discípulos se dissiparam, cada qual para um lado. E Maria seguiu para Betânia junto com alguns familiares. Passaram-se alguns anos e ela envolvida nas lembranças doces. E doía a saudade de seu filho bem-amado. Chegou, certa feita, em sua casa, João. E disse: Mãe, demorei-me a vir porque eu precisava de um refúgio, de um lugar para morar.
E em Éfeso, na Turquia, uma família muito rica, doou uma choupana modesta no alto de uma colina. Ao longe dá para ver o mar. É muito simples. E lá em Éfeso, o cristianismo está sendo muito propagado. Vem comigo. E Maria não duvidou nem sequer um segundo e foi com João para Éfeso. E essa imagem que nós vemos aqui na tela é a casa em Éfeso, na Turquia, onde Maria, mãe de Jesus, junto a João, pregaram o evangelho. Atendiam a todos os que passavam por ali, os viajantes, os doentes, incansavelmente. Maria abria a casa, preparava os bujões de água para fluidificar e oferecer aos viajantes. Certa feita, um leproso chegou até Maria, muito abatido, olhou para ela e pediu ajuda, e ela cuidou das feridas, deu-lhe água, repouso e conforto como só uma mãe faz. E ele, em agradecimento, olhou para ela e disse: Tu és mãe de Jesus, tu és a nossa mãe santíssima. E a partir daí, essa casa, essa choupana ficou conhecida como a casa da Mãe Santíssima. E os anos tornaram a passar, embranquecendo os cabelos de Maria, a velhice aproximava e a sua união de sentimentos com seu filho permanecia. Era final de tarde, as estrelas já começavam a surgir no céu. E Maria, envolta em saudade, fez suas preces. E ao longe, ela viu um homem se aproximar dela como tantos outros. E disse: Mãe, eu estou aqui. E ela recebeu aquele homem e se perguntou: todos vêm aqui pedir algo? Esse não pediu nada. E uma emoção diferente tomou conta de Maria. Seus olhos começaram a lacrimejar e ela não entendia aquela emoção. Até que olhou para aquele homem que ali estava com ela e disse: Mãe, sou eu. A voz bradou em seu espírito e vibrou em cada célula do corpo daquela mãe, que, emocionada, olhou as mãos e viu as chagas. E disse: Filho, meu amado filho. E num gesto humilde, Maria quis se ajoelhar diante dele e segurou sua mãe e beijou-lhe as mãos, dizendo: Eu vim te buscar porque meu pai quer te levar para o reino dele. E Maria desencarnou, cercada por uma legião de espíritos celestiais. Não antes de partir, ela quis visitar aqueles que seguiam o seu filho. Os novos cristãos que estavam presos seriam jogados às feras por seguirem Jesus. E ela chegou muito próximo a uma mulher de figura pálida, esquálida, sofrida, que estava na prisão. E disse ao seu ouvido: Filha, canta. E essa moça, sem entender aquela energia amorosa e doce que a envolveu, cantou. E em instantes, muitos dos prisioneiros cantavam em louvor a Jesus. É uma vaga ideia da grandiosidade do espírito de Maria de Nazaré, que aceitou a maternidade sem questionar a Deus,
que dedicou-se total e integralmente ao seu filho, e que ele mudou o mundo, e que veio a este mundo pelas mãos de uma mulher. Maria, que atendia a todos ali em Éfeso, continua trabalhando na espiritualidade. Nós trazemos esses relatos através de psicografias de espíritos caros, comprometidos, sérios. E nós vamos, falando da crucificação, nós sabemos que Judas, conhecido como que traiu Jesus, tirou a própria vida. E na espiritualidade, ele se encontrava num lugar denso, um nevoeiro, era um lugar triste, frio. E Judas encontrava-se chorando, sofrendo, remoendo-se de culpa, porque entregara Jesus, achando que por ser rei, ele conseguiria se sair dos soldados, e ele fora crucificado. Aproximou-se de Judas um vulto feminino luminoso e perguntou a ele: por que choras, meu filho? E ele, ríspido: acaso não sabeis? Eu sou Judas, o traidor. Entreguei Jesus, que foi crucificado. Achei que estava morto, mas sigo vivo, sofrendo. E aquela voz doce continuava: meu filho, terás nova oportunidade, numa outra existência, de ter uma nova mãe. E ele, ríspido ainda: mãe? Mãe? Quando eu achei que ia morrer e aqui cheguei, procurei minha mãe. Ela se afastou de mim com medo. Disse que eu sou uma pessoa ruim. Mãe. E a doce voz meiga dessa mulher tocou-lhe a cabeça e disse: te darei uma nova chance. Tu és bem amado. E nesse momento, Judas, já envolvido por aquela ternura, olhou para esse vulto luminoso e perguntou: mas afinal, quem é? Quem é você? Quem é essa presença? E nesse instante a mulher respondeu: eu sou a mãe de Jesus. Maria resgatou Judas e tirou-lhe do sofrimento. Maria ama, Maria é mãe. Maria significa a mãe de todos nós. E é ela quem devemos buscar para alicerçar. Sejamos como filhos, abandonados ou não pelas mães carnais, ou como mães, quando lidamos com os filhos chamados difíceis, mas que eles estão sob a nossa tutela, por confiança e bondade de Deus. É o retrato de Maria. É o exemplo de Maria que devemos seguir, sabendo que estamos sendo sempre amparados e amados por essa mãe zelosa, que hoje cuida do hospital do Instituto Maria de Nazaré, que na espiritualidade resgata, ampara e orienta os espíritos que tiraram a vida em suas existências. Acalmemos os nossos corações, sim. Aquelas pessoas que conhecemos, que tiraram a própria vida, estão sobre a tutela e o amor de Maria de Nazaré. Já finalizando o nosso encontro desta manhã, sabendo que o Dia das Mães não é o dia
apenas de dar presentes. Se assim quisermos, podemos dar presentes. Mas o mais importante é sermos presentes na vida das nossas mães. É sermos presentes na vida dos nossos filhos. É darmos o presente mais caro: amor e atenção. Quando as mães compreenderem de fato sua missão espiritual perante os seus filhos e entender que estes filhos serão os futuros governadores de cidades, pais de família, médicos, eles construirão este mundo. Que em cada lar, em que em cada coração materno brote a certeza de que Maria, Mãe Santíssima, vela por nós, que Deus nos confiou não por acaso cada filho que temos. E esses espíritos confiados a nós, que nos enche de amor, de orgulho, de preocupações, de renúncia. E talvez o que uma mãe mais goste de ouvir não é feliz aniversário, não é feliz Natal, é assim, feliz Dia das Mães. Que bênção ter gestado um filho. E Raul Teixeira conta que o maior intercâmbio mediúnico que se tem notícia é a gestação. São 9 meses onde a mãe capta o psiquismo do seu filho e o filho de sua mãe. Não é à toa que após esses 9 meses, e o filho pode ter 10, 20 ou 50 anos, uma mãe olha para ele e sabe se ele está bem. Assim como um filho conhece o tom da voz da mãe, ela está brava. Porque o intercâmbio é muito intenso. E quando nós pensamos, mas e as mães que não gestaram? As mães que adotaram? Aquele filho, daquela forma, também foi destinado a ser seu filho. Não existe acaso na obra de Deus. Ah, mas e aquelas mães? E é um termo que particularmente eu não gosto, mas que se usa, que é mãe solteira. Não existe mãe solteira, existe mãe. E conta, certa feita, não vou me alongar, viu, João? É só finalizando, Jesus pregando junto com seus apóstolos na casa de Pedro. E após ter atendido muitas pessoas, ele se retirou um pouquinho para refletir, para se refazer. E ele percebera o vulto de uma jovem chegar próximo a ele. Quando ela percebeu que o Cristo viu sua presença e ela atrapalhou aquele momento de pausa, ela se desculpou, mas perguntou: Cristo, o que fazer para ser feliz? E aí Jesus falou: observa o mar, percebes a natureza, a harmonia, o som dos pássaros? E ela disse: sim, sim, mestre, eu admiro a grandiosidade de Deus, mas eu errei. E desse erro, eu tive um filho e eu me encontro atormentada. E nesse instante, Jesus respondeu a ela: não há filho do pecado. Todos os filhos são bem-vindos e bem-amados. Vá, filha, e ama. Então, que cada alma feminina que aqui está encarnada ou desencarnada possa ouvir na acústica das nossas almas a palavra de Jesus dizendo: ama, filha, ama. Amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, porque é um amor que não pede nada em troca.
A mãe só ama, só doa, perdoa, sempre. Não importa os erros dos filhos. A mãe reconhece os limites de seu filho, mas o ama acima de tudo. E que nós possamos nos sentir envolvidos pelo amor de Maria, Mãe Santíssima, por Deus, o nosso Pai. E que Jesus envolva os nossos lares. E que ao exercermos a maternidade da maneira que a recebemos, da melhor forma, segura de que somos amados, viemos do amor, somos do amor para amar. Muita paz. Nesse momento, com os nossos irmãos passistas já posicionados, vamos elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, irmão mais velho, a equipe espiritual dessa casa, e sim, nesse dia, como sempre, com as bênçãos de Maria de Nazaré, rogamos as energias benevolentes sobre esse salão, sobre essa casa, sobre cada um de nós. Que essas energias possam gerar a nossa transformação necessária, possam entrar até o nosso íntimo, promovendo cura, afago, dispensando as formas, pensamentos, tudo aquilo que trouxemos durante a semana. Que essas energias restauradoras possam sair de nós, alcançar a todos aqueles que trazemos em nossa mente, em nossos corações, aqueles que colocamos na caixinha de vibração. E assim, com essas energias refazedoras que recebemos nesse santo lugar, possamos emanar pela nossa cidade, pelo nosso país. Que essas energias alcancem a cada irmão nosso que necessita de um amparo, que necessita de uma cura, que necessita, Senhor, da Tua presença. E agora, refeitos que estamos, passamos a prece final em agradecimento a Deus, a Jesus, a essa casa que nos recebe com tanto amor. E assim, Senhor, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela bênção maravilhosa de sermos filhos e por sermos mães. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Maria, pela confiança em cada um de nós. Que possamos, com essa mensagem, colocar em prática e nos lembrarmos sempre que do amor viemos, e em amor viveremos, e ao amor voltaremos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, ainda envolto nesse momento, agora nós vamos voltar para nossas casas. Nós pedimos que todos saiam, em sintonia de paz, de amor, ainda em vibração, porque todos nós aqui, assim como os nossos irmãos desencarnados, ainda continuamos em tratamento. Depois nós vamos passar para a irradiação, então que cada um possa descer com seus maiores sentimentos. A gente sabe que é um momento que a gente gosta de confraternizar, mas vamos descer em paz, em silêncio, emanando cada vez mais energia para os que aqui vão ficar em tratamento e que nós possamos voltar para nossas casas também. Muito obrigada, mais uma vez um feliz Dia das Mães e até o próximo domingo, se Deus quiser.